Amém, graças a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim como nos foi proposto pelo nosso pastor Diego, cada irmão e irmã tem assim esta dádiva, este privilégio de compartilhar um louvor, uma pregação ou uma breve meditação, a reflexão da palavra de Deus. Isto nada mais é como ele já mostrou à luz das Escrituras Sagradas em outras oportunidades que isto é uma multiforme graça de Deus na vida da sua igreja, que é o seu corpo aqui na terra. E assim nós temos esta dádiva, este privilégio. E eu gostaria de trazer uma breve meditação na Epístola de Paulo aos Romanos. Essa Epístola do apóstolo Paulo, irmãos e irmãs, é muitíssimo rica em vários ou em todos os aspectos. Porque há quem diga, e eu consigo concordar com isso, que a Epístola de Paulo aos Romanos é uma miniatura bíblica. Por que é considerada assim? Porque ela trata de vários assuntos que estão inseridos nas Escrituras Sagradas como um todo. Então, ela tem essa característica de miniatura bíblica, a carta de Paulo aos Romanos, porque ela trata de vários temas que estão inseridos na Escritura Sagrada como um todo. Como, por exemplo, vai falar acerca da lei e da graça, fala acerca da fé e obra, fala acerca dos judeus e dos gentios, enfim, todos os temas que estão inseridos na Escritura como um todo. Então, vamos trazer uma breve reflexão nessa epístola. Na abertura da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 7. Vamos trazer uma meditação no versículo 1, 5 e 6, até porque o tempo não nos permite. É uma breve reflexão. Na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao 7. E na medida da leitura, iremos trazer uma breve reflexão em versículo. Diz assim, meus irmãos e irmãs, mas antes, vamos observar, irmão, só na abertura, só na introdução dessa carta que o apóstolo Paulo traz para aquela comunidade que estava inserida em Roma, a comunidade cristã. Nós podemos perceber, irmão, a riqueza de detalhe, mas que aula nos traz a palavra só na introdução desta carta. Veja bem, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Quero destacar a palavra servo e a palavra apóstolo e a palavra evangelho de Deus. Veja bem, antes de ele se identificar, se apresentar como apóstolo, ele se apresenta com prazer e alegria como servo de Deus. Assim, irmãos, não há nenhum pecado, evidentemente, em uma pessoa que tem uma função ministerial se apresentar como pastor, como mestre, como evangelista, como diácono. Não há nenhum pecado nisso. Contudo, devemos sempre nos identificar como servo. Porque, na verdade, diz a palavra, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado, mensageiro. É por isso que é identificado como servo de Deus. Toda pessoa que tem uma função para prestar serviço a Deus é servo de Deus. Separado para o Evangelho de Deus. Evangelho de Deus. Todos nós somos, de uma certa forma, chamados para ser servo e para pregar o Evangelho de Deus. A palavra Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Claro que nem todos são chamados para exercer uma função ministerial, mas graças a Deus que todos têm a dádiva, o privilégio de ser servo e pregar o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora vejamos versículos 5 e 6. Pelo qual recebemos a graça. Todo crente recebe a graça de Deus. Nem todos têm a mesma função, mas todos que receberam a graça mediante a fé em Cristo Jesus têm graça.
pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre toda a gente pelo seu nome, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. A palavra apóstolo pode se referir no sentido restrito àqueles que foram vocacionados pelo Senhor Jesus, e no sentido genérico, aquele que é enviado. Todos nós, em um certo sentido, somos apóstolos, ou seja, mensageiros enviados para proclamar o evangelho do reino de Deus, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre toda a gente pelo seu nome. Nós somos, graças a Deus, servos de Deus, identificado para pregar o evangelho de Deus, como está identificado no versículo 1, e no versículo 5 temos esta graça, e por ter essa graça temos a fé e a obediência na verdade de Deus para proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 6. Entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Não só aquele que tem uma função ministerial tem a dádiva de ser escravo, e que é servo, ou de proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e fé e obediência na verdade. Não é só esse que tem essa função, mas todos que são chamados pela graça salvadora têm este privilégio para ser de Jesus Cristo, entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Nem todos são chamados para exercer uma função ministerial, mas todos são chamados para ser de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, é muito rica. Só na abertura dessa epístola que o apóstolo traz aos romanos. Versículo 7. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós fazemos uma leitura bíblica, irmão, e às vezes corremos o risco de ficar só na superfície. Mas veja o bem, irmão, a riqueza de detalhe que traz o versículo 7. A todos que estáis em Roma, em detrimento de função ministerial, a todos aqueles que estão na condição de escravo, na condição de proclamar o evangelho, na condição de quem recebeu a graça salvadora, e portanto fé e obediência para proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo, como foi evidenciado no versículo 1, versículo 5, o versículo 6. A estes são identificados em Roma como irmãos. Veja as qualidades. Vejamos bem como é identificado nesse versículo 7, e assim traz um peso de compromisso, de testemunho cristão para o crente. Veja o versículo 7. A todos que estáis em Roma, a todos, em detrimento de função ministerial, a todos os cristãos, a todos os crentes. Veja bem, amados de Deus. Todos nós somos amados de Deus. Não se sinta, irmão e irmãs, menos amados por não exercer uma certa função que é julgada mais importante. Mas, irmão, veja, a todos que estáis em Roma, a todos, em detrimento de função A ou B, desde o pastor até aquela irmã ou irmão que está exercendo o serviço de limpeza na casa de oração, o templo, a igreja, o local onde se reúne a comunidade cristã, a todos sem acepção de nenhum amados de Deus. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, mas também tem uma responsabilidade, em detrimento da função, chamado santo. Graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente por esta multiforme graça manifestada à sua igreja. De sermos identificados, em detrimento da função, somos caracterizados como servos, como proclamadores do Evangelho de Deus, como aquele que obteve a graça pela fé e obediência na verdade, amado de Deus, mas não se esqueça, chamado santo, que identificam a vida de fidelidade e amor na verdade de Deus. Que Deus em Cristo continue nos abençoando poderosamente. Amém e amém.